Por quanto tempo nós podemos seguir a trajetória atual sem termos uma crise séria? Essa pergunta tem várias respostas, mas uma das respostas é dada por como o câmbio se move quando eu elevo os juros. Em geral, todo economista sabe que o câmbio o real tende a valer mais se eu elevar o juro aqui dentro, relativamente ao dólar. Por quê? Porque quando eu elevo o juro, aqueles que têm dólares e euros compram reais para aplicar aqui dentro e, com isso, valorizam o real frente a essas moedas. Mas esse raciocínio pressupõe que quando eu elevo o juro aqui dentro, o prêmio de risco da dívida não varia. Mas acontece que em alguns casos varia. Por quê? Porque quando eu elevo o juro aqui dentro, eu elevo o custo do serviço da dívida. E se essa elevação do custo do serviço da dívida for muito elevada, o estrangeiro que está lá fora pode começar a ter dúvidas sobre a solvência dessa dívida e, portanto, ele não compra mais os reais para comprar a dívida aqui dentro, pelo contrário, ele foge da dívida aqui dentro, ele vende os reais para passar o dinheiro lá para fora, porque se o serviço da dívida crescer muito, quando eu elevo os juros, ele pode assumir que existe um risco de solvência. Isso a gente vê claramente no CDS, que é o Credit Default Swap, que mais ou menos mostra esse tipo de fenômeno acontecendo. Então, a questão é a seguinte: quando será que uma elevação dos juros poderá gerar uma desvalorização do real ao invés de uma valorização? A resposta é quando o prêmio de risco da dívida subir muito frente à elevação dos juros. Mas isso tudo depende dos cenários que a gente tem para a evolução do déficit primário. E nós fizemos, então, 4 cenários distintos para a evolução do déficit primário para tentar avaliar. Ali na abscissa, a gente lê o valor da dívida líquida sobre PIB, que hoje em dia está em torno de 53%, e no eixo das ordenadas, a probabilidade de haver uma crise desse tipo que eu mencionei. Como é que é feito esse cálculo? Estima-se um modelo com determinadas hipóteses, são estimados alguns coeficientes, e depois a gente roda o modelo inúmeras vezes com 4 diferentes cenários da evolução do déficit primário. Aquela linha de cima representa a pior evolução possível do déficit primário. É a evolução atual, sem fazer nada. Então, se eu tiver aquela linha de cima, o númerozinho ali está muito pequeno, mas aquela ordenada de 0,1%, que é 10% de probabilidade de haver uma dívida, se dá com a relação dívida líquida sobre PIB, chegando a alguma coisa em torno de 58, 59. Pelas contas dessa trajetória, seria em agosto de 2019. Mas observem bem, isso tudo sujeito a inúmeras hipóteses restritivas, são resultados que têm que ser interpretados com a cautela usual das estimativas econométricas e não incluem risco político. Então, 10% de chance de uma crise em agosto de 2019, sem a inclusão do risco político, sem a inclusão do risco sistêmico, do comportamento coletivo, de todos irem na mesma direção. E as outras trajetórias, naquela trajetória amarela, onde o prêmio de risco não é suficiente para gerar uma desvalorização do câmbio quando se elevam os juros, é a trajetória de cumprimento total da PEC, da emenda complementar do teto dos gastos, né? Aí a gente observa que ela só cruza a linha do 0,1 lá na frente com uma dívida sobre PIB muito mais elevada. Quer dizer, na medida que eu pudesse cumprir a PEC dos gastos, a probabilidade, em agosto de 2019, de haver uma crise como essa que eu descrevi, seria bem menor do que na trajetória atual. Quer dizer, isso é apenas um exemplo do que os economistas fazem para tentar traçar cenários esses que são sujeitos a pelo menos 2 grandes problemas. Primeiro, nós temos o passado explicando o futuro, que já é um grande problema. E o segundo é que esses cálculos prescindem de comportamentos de rebanho
e de injunções políticas que instabilizam todas essas relações, tornando os desvios padrão dos cálculos muito maiores. Mas é um exemplo interessante e que se pode fazer em termos de cálculo de risco da evolução da dívida. Esses são os cenários, que é o cenário 1 é o menos favorável, que é aquele lá de cima, e o cenário 4 mais favorável. É interessante observar também que a probabilidade de crise ela vai aumentando à medida que a abscissa, que é o eixo do X, né, que é a medida que mede a relação dívida sobre PIB, à medida que essa relação dívida sobre PIB aumenta, como era de se esperar. Portanto, essa é a avaliação que nós temos feito dos riscos daqui para frente. Por que as expectativas estão tão voláteis, né? Porque hoje em dia, mesmo com o PIB crescendo 2% ao ano, nós precisamos de uma elevação, uma melhora do déficit primário de 5,1 pontos percentuais do PIB para que a dívida líquida não se eleve mais, e de 4% do PIB para que a relação dívida-PIB, que é o que os investidores externos observam, não se eleve. Ora, isso significa passar de um déficit de 2,1 para um superávit primário de 2. É uma distância muito grande, 4 pontos percentuais do PIB. É muito difícil de se conseguir no curtíssimo prazo.